Graça e paz, pessoal. Hoje estamos aqui para mais uma dica de leitura. E o livro que eu vou falar é muito bom, uma ferramenta ótima para pastores, líderes, pregadores, pessoas que estão interessadas em aprender mais, em entender o contexto histórico, cultural da época de Jesus, dos apóstolos, dos profetas. Então, se você está interessado em entender como se davam as relações, como se davam os costumes, como se dava a questão do casamento, toda a questão do contexto bíblico da época de Jesus, da época da Bíblia inteira, então esse é o livro para você. Manual dos Tempos e Costumes Bíblicos, William L. Coleman. Contexto cultural, social, político e religioso das terras e do povo da Bíblia, com base nas mais recentes descobertas arqueológicas. Então esse livro ele é embasado na arqueologia e na história, nos costumes dos tempos bíblicos. É um livro muito bom, é um livro que dá base para a gente compreender muitas passagens bíblicas, coisas que passam batido pela nossa leitura, como, por exemplo, a questão dos filhos. Quando Jesus diz assim, eu sou filho de Deus, para a gente é muito simples, mas para o judeu tinha uma gama de significados. Quando Jesus disse, eu sou filho de Deus, tinha uma gama de significados, e por isso eles se escandalizaram com aquilo. A questão das festas judaicas, a questão da alfabetização, da música, a questão da escravidão de Israel. Muitas pessoas falam sobre a escravidão de Israel sem compreender. A escravidão de Israel não é a mesma escravidão dos portugueses aqui no Brasil. Era outro tipo de escravidão totalmente diferente. Então a gente vai ler e vai entender como se dava essa relação. A questão da ocupação romana, do Império Romano. A questão quando Jesus, por exemplo, uma questão simples, quando Jesus fala assim, vocês coam o mosquito e se entala com o camelo. Por que Jesus falou aquilo? O que faziam? Qual era o costume da época? Por que eles faziam aquilo? Como foi que os judeus da época de Jesus compreenderam quando ele falou isso? Então, tanto Jesus como os apóstolos, os profetas, eles usavam coisas do seu cotidiano para trazer a mensagem do Evangelho, a mensagem de Deus. E essas coisas do cotidiano deles, muitas vezes, passa batido por uma leitura simplória da Bíblia. É por isso que a gente, como pregador, como estudante da palavra, temos que ter uma ferramenta dessa em nossas mãos, para que a gente possa compreender com profundidade algumas passagens a partir da palavra de Deus e do seu contexto histórico-cultural. É muito bom porque ele é uma verdadeira ferramenta de pesquisa. Por exemplo, você pode pesquisar ele aqui pelos capítulos. Você pode olhar aqui os capítulos. Tem capítulo aqui que fala sobre a moradia, a alimentação, a prática da medicina, a mulher na sociedade, o casamento, a alfabetização, a educação, as profissões. Esse capítulo é muito bom. Ele trata sobre cada profissão da época, o que se fazia, como eram as relações de patrão e empregado. Por exemplo, eu não sabia, já existia sindicatos na época de Jesus. A importância da sinagoga, festas religiosas, música, magias e superstições, funerais, preconceitos e conflitos sociais, crimes e castigos e esportes. Esse livro ele traz muitas ilustrações, embora seja preto e branco, mas não tem como você não entender o que ele diz com cada uma das
referências ilustrativas aqui. E também tem aqui atrás do livro 2 índices muito práticos para pesquisa, que é a questão dos nomes, um índice que por nomes você pesquisa o nome que você quer e vai lá na página a qual ele fala daquele nome, daquele personagem, daquela cidade que você está pesquisando. E também, mais à frente aqui, um índice de referências bíblicas. Então você está estudando sobre uma passagem de Mateus, sobre uma passagem de Apocalipse, você vê aqui nesse índice, se tem essa passagem, vai lá na página e estuda. Muito bom para você compreender a passagem bíblica a qual você está estudando. Então é uma grande ferramenta, uma ferramenta de consulta, é uma ferramenta para você ler, é um livro ótimo para leitura. Eu mesmo li do começo ao fim, que eu não consegui parar de ler, que é uma leitura muito gostosa, muito boa, e de fácil acesso a uma linguagem que todos, é acessível a todos, seja teólogo, seja membro da igreja, seja pastor, seja liderado, seja quem for, consegue ler, consegue entender esse livro aqui. Muito bom, recomendo, Manual dos Tempos e Costumes Bíblicos, William L. Coleman. Então fica aí a dica de leitura. Até a próxima. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém.